Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. A semana começou agitada aqui. Na segunda-feira, tivemos reunião ministerial, onde o presidente Lula colocou que quer dos ministros entregas. Este é o ano de fazer as coisas funcionarem, de ter ali uma colheita dos projetos do governo. Tivemos também a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, que vai bagunçar o mundo todo. Trump não vai ficar restrito lá ao território norte-americano. Ele vai, sim, ter influência no mundo inteiro, especialmente também aqui no Brasil. Para conversar sobre esses e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o CEO da Fato Consultoria, Rafael Favetti. Rafael, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bem-vindo à Rede Vida. Uma alegria estar com vocês aqui para bater esse papo nessa semana tão agitada, como você comentou. Pois é, né, Zé Maria? Muito boa noite. Como é que vai ser aí, depois dessa reunião ministerial e depois da posse do Trump? O que a gente pode esperar? Pois é. A ideia é que nós ficaríamos aqui como Chaves, quando todo mundo foi para Acapulco, né, e ele ficou sozinho lá na vila, a gente seria assim: Congresso Nacional em recesso, nenhum deputado e senador aqui correndo atrás de emenda, Supremo Tribunal Federal também em recesso, nenhum julgamento bombástico, mas só que não. A política está fervendo. Está fervendo porque é disputa de poder. Disputa de poder é assim, onde há poder, há disputa. E aí o presidente Lula confirma que vai fazer a reforma ministerial, mas não vai fazer agora, só vai preparar. Agora é o caminho aí do poder. Rafael, o poder hoje no Brasil está devidamente distribuído entre os que conquistaram com o presidente Lula o Palácio do Planalto? Evidentemente que não, né, Zé Maria? Sabe por quê? Acho que são três coisas que nós temos que colocar aí na balança para compreender essa não equalização da distribuição. A primeira delas é que partidos importantes que fazem parte do governo do presidente Lula também fazem parte de governadores importantes da oposição. Aliás, governadores, alguns até que são pré-candidatos e lançados, às vezes, como pré-candidatos. Portanto, há esse grande problema. Um segundo problema é que o partido do presidente da República, o PT, vinha num decréscimo significativo, vertiginoso, e com a eleição de Lula, o partido evidentemente achou que poderia dar um revival, vamos dizer assim, e exige também, o próprio partido do presidente Lula exige também maior participação aí. E é uma terceira... E é um quadro artificial, então, aqui na Esplanada. Na verdade, é uma frente ampla que está em eterna formação, ela não está formada. Ela parece que em eterna formação. E é uma terceira situação, né, Zé Maria, que é que aqueles companheiros tradicionais do Lula no primeiro e segundo mandato não estão mais aí. Há toda uma nova elite em Brasília, e essa nova elite também disputa poder de proximidade com o presidente. Todo presidente é assim. Vocês sabem melhor do que eu que todo presidente, quando chega, há uma disputa para saber quem fica muito próximo do presidente. A gente brinca aqui em Brasília que tem quem entrou no elevador na semana. Aquele que subiu no elevador com o presidente está próximo dele, está empoderado, vamos dizer assim. E está acontecendo muito isso ainda no governo, o que é, de certa forma, natural. Os dados que temos é que todo governo, pelo menos novo, né, que é o caso, que é o governo Lula 13 é um governo absolutamente novo, né? Nos 2 anos sempre tem o mesmo papo de reforma, etc., algo que a gente já está relativamente aí acostumado na história, como você disse, da disputa do poder. É verdade. Aí depois disso começa a questão da reforma ministerial, né? Como Zé Maria bem lembrou. O presidente, ele na reunião ministerial dessa semana, lá na segunda-feira, ele disse assim com todas as letras: olha, os ministros, vocês têm aí uma tarefa que é saber se os partidos de vocês querem estar conosco na eleição de 2026. Ele não usou a expressão eleição de 2026, mas estava subentendido pelo que ele havia dito antes, que era preciso preparar para 2026, a oposição já estava em campanha. Como é que o senhor avalia
essa questão da reforma ministerial, ela vai acontecer? Porque, pelo que a gente conversa aí, esses partidos não estão muito interessados em definir desde já que caminho adotar na eleição daqui 1 ano e meio, daqui a eleição em outubro, quer dizer, falta mais de 1 ano, quase 2, né, para a eleição. Veja, antes da reforma eleitoral que está em vigor, esta reforma eleitoral que está em vigor, ela determina que até em 2030, nós estamos em 2025, até 2030, haverá um funil para os partidos e nós calculamos em torno de 8 a 12 partidos. Só para relembrar, nós temos 34 partidos registrados hoje no TSE. Nós vamos ter de algo em torno de 8 a 12. Logo, os partidos estão se empoderando, estão fazendo fusões, estão fazendo federações, eles estão se empoderando. E quanto mais empoderado é o partido, menos ele depende também dessas ameaças ou tentativas de aproximação do governo central, até porque o Congresso está empoderado. Então, os partidos estão muito mais preocupados em fazer boas bancadas do que ficar próximo do governo federal ou não. O Lula joga com o que tem. Ele joga com o poder atual do governo central. Mas os partidos estão sendo, como você colocou, né, que eles estão um pouco mais lentos, eles não estão mordendo a isca. Eles também sabem do jogo que estão jogando e cada um joga com o que tem. É interessante essa avaliação, porque é isso mesmo. Eu costumo dizer que o poder é como o sol. Você não pode ficar tão próximo porque queima. Longe demais, morre congelado, né? Então é preciso saber onde está esse equilíbrio. Estamos aí há 2 anos de uma eleição. É possível que esse quadro possa mudar? É possível. Veja, quem diria, só fazer só um revival aqui, quem diria que o presidente Trump, que perdeu as eleições, primeiro ele tinha perdido as eleições populares, tinha ganho só no colégio eleitoral, fez um mandato que teve uma Covid no meio, certo? Perdeu as eleições depois popular e também, evidentemente, no colégio eleitoral. Teve todo o evento do dia 6, quem diria que ele voltaria não só pelo colégio eleitoral, mas também ganhando no voto popular? Quem diria uma isso? lavada, né? Como é que você... Vamos pegar o Brasil, quem diria que presidente Collor, que foi empichado em 92, voltaria depois como senador da República? Quem diria que Lula, de 2016, com a Lava Jato, seria presidente do Brasil agora, em 2025? A política, vocês sabem melhor do que eu, a política não dá para cravar nada. É uma gangorra, né? Não dá para cravar nada, né? A política é exatamente essa arte, né? De, enfim... Eu costumo dizer o seguinte, imagine alguém que desmaiou ou entrou em coma, e aí ele acorda e fala, o Lula ainda está preso? Não, ele é o presidente da República. Mas como? O Alckmin não ganhou dele? Não, o Alckmin é o vice. O Alckmin não ganhou dele? Não, é o vice. Então, isso é natural e isso é positivo, né? A política tem que ser assim também. A política, nos seus termos mais intrínsecos, a política é o que nos salva da guerra. Porque o não isso é a guerra. Né? É a barbárie. É a barbárie, né? Como diria Hobbes, é o Leviatã. Então, veja, essa salvação de tentar, às vezes, acordos, etc., que a gente vive, como você bem mencionou. De certa forma, é salutar. Né? E a democracia é isso. A democracia, ela escolhe do jeito que ela quiser. Ela toca a banda que toca que ela quiser tocar. Esse empoderamento do Congresso Nacional, qual é a origem? Esse empoderamento, ele começa em 2009, com uma pequena reformulação do regimento interno da Câmara dos Deputados, feita pelo então presidente Michel Temer, na qual ele, engessado pelas medidas provisórias que travavam a pauta, ele lança uma resolução interna e diz o seguinte, olha, só trava a pauta daquilo que for igual à medida provisória, a lei ordinária, o restante não trava. Então não trava a sabatina, não trava lei complementar, não trava a PEC. E aí o Congresso começou a compreender Eu me lembro que podia poder, respirar. Né? E aí você teve uma importante mudança em 2014, depois de 2016, com a questão da imposição, foi Eduardo Cunha, ainda na presidente Dilma, né? Que Eduardo Cunha coloca a imposição das emendas, e aí você tem um revival, e para a LOA agora de 2025, dos em torno de 102 bi que nós temos do discricionário. São as emendas, né? Sim, dos entornos... Total discricionário. É uma coisa... As emendas pegam uma parte. De impositivo é menos, mas mesmo assim, o volume de dinheiro
discricionário para o Congresso Nacional, que historicamente girava em torno de 5% a 10% do orçamento geral discricionário, está quase 50%. Agora, Essa é a fonte de poder. Exatamente, porque dinheiro e poder andam muito juntos, né? Pavete, eu queria saber, em relação a essa questão das emendas, o ministro Flávio Dino passou grande parte do recesso, está grande parte do recesso aí trabalhando e vai haver aí, o que já me disseram nos bastidores, uma disputa, porque Flávio Dino não cedeu como os deputados queriam que ele cedesse, liberando tudo. E os deputados, especialmente Hugo Mota, que chega aí como franco favorito para assumir a presidência da Câmara a partir de 1º de fevereiro, tem ali entre seus padrinhos Eduardo Cunha, o próprio Arthur Lira e Ciro Nogueira. E eles querem as emendas nas mãos dos deputados. Já tem alguma sinalização aí do que ele pode fazer para garantir essas liberações, uma vez que ele, por enquanto, está ali, ele está transitando numa linha fina entre o governo e os seus padrinhos. Mas ele vai ter que fazer uma opção mais para frente. Já dá para ter alguma sinalização aí? A ciência política e a sua consultoria já conseguiu ali enxergar o que vem mais à frente? Flávio Dino era já um ministro de Lula um pouco diferente, né? Para relembrar, Flávio Dino foi candidato no Maranhão contra o PT. O PT apoiou no Maranhão a candidata do MDB à época, a Rosiana Sarney, e não apoiou Flávio Dino. Quer dizer, achar que Flávio Dino é um petista é um erro histórico, porque assim nunca foi. Agora, no Supremo Tribunal Federal, os congressistas acreditam que por ele ter sido ministro do Lula e ter sido indicado pelo Lula, é o governo que estaria articulando essa situação. O que não faz tanto sentido, porque, só para relembrar, a emenda constitucional da emenda PIX, a relatoria foi de Gleisi Hoffmann. O PT, em 2021, achava que nunca mais ia voltar no poder, até porque o Lula estava sem condições. E aí a Gleisi Hoffmann vai e faz a emenda PIX, que hoje se tornou um grande problema para o governo, né? Como eu estava dizendo, como a política muda. A grande questão de Flávio Dino eu vou dividir em duas. Numa mão, tem aquilo que é realmente importante para o governo, que é o volume do discricionário do Congresso Nacional não pode aumentar do que for acima das regras fiscal. Eu acho que isso o governo já conseguiu. Só que isso não se tornou o problema para os deputados e senadores, que está na outra mão. Se tornou o chamado trackability do dinheiro, que é você fazer o rastreio daquele parlamentar que pediu ao relator a sua emenda. E é aqui que Flávio Dino está segurando. E essa é uma briga que o governo não assim, ele fica assim, gente, o que eu faço? Porque não tem nada a ver comigo. A impressão que nessa mão direita aí estão presidentes da Câmara, Senado e líderes. É uma briga basicamente interna do Congresso. E quem é Flávio Dino? Ele já foi congressista. Mas é uma briga interna do Congresso. Sabe só que os que congressistas estão colocando para o governo resolver. E o governo está fazendo assim, ó, me errem, porque eu não sei como resolver essa questão, porque essa briga não é minha. Então, eu não acredito... Está chegando no impasse, né? Claro. Eles nem votaram o orçamento de 2025 ainda. E, pelo que eu tenho ouvido também de alguns parlamentares aí, só querem votar esse orçamento lá para final de março. O que também complica para... Por que o governo também não está... Vamos dizer, Cláudio estava preocupado, mas também não está, vamos dizer assim, ele podia estar mais preocupado. Por que não é um shutdown como é nos Estados Unidos? Porque as emendas também entram nessa questão. Então, o governo está o seguinte, Congresso, você quer que eu resolva um problema que não é meu com o Flávio Dino? Eu não tenho como resolver. O Congresso está dizendo para o governo, você tem que resolver. O governo insiste que não tem como resolver. Aí o Congresso fala assim, então eu não voto a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O governo está dizendo, ok, você não vai votar no LOA, eu vou sofrer consequências, porque eu só vou poder gastar um dozeavos disso aí. Porém, as suas emendas também vão ser. Então vai chegar uma hora que vai todo mundo entrar no mesmo barco. É impressionante que essa não votação do orçamento, votando LDO, como foi votada, garante um dozeavos. E aí garante essa movimentação do governo. Agora, essa força das emendas não é a única grande força do Congresso Nacional, né? O Congresso tem um poder político muito grande, iniciativa política e força. Não é só é também dinheiro. E mais do que isso, os deputados, isoladamente, e senadores ganharam
um poder acima até dos partidos. O deputado hoje está solto, não precisa de partido, não precisa de governo, não precisa de nada. Você veja que a média de um parlamentar, mesmo da oposição, hoje, anual, é 47 milhões para gastar no discricionário, certo? Há 10 anos atrás isso não existia. Um parlamentar ninguém ligava para emenda era uma coisa do pessoal do orçamento lá. Um parlamentar de oposição, ele dependia do líder do seu partido, muito, e de conversas com ministros que fossem da sua região e etc. Hoje não. Hoje ele é completamente independente. E você tem deputados, Zé Maria, eleitos por regiões, que esse dinheiro dos parlamentares é quase tudo. E você teve uma mudança da migração interna de Brasília. Se antes os prefeitos vinham para Brasília para falar com os ministros, hoje ele vem para falar com os deputados. E eu já estou sabendo, e vocês também, que tem ministro fazendo fila na porta dos deputados, porque o seu orçamento também está esgarçado e ele vai pedir emenda nos parlamentares. É por isso que tem muito deputado e senador ficando rico por aí, viu? A gente brinca que hoje nós temos 503 startups lá que são, e 81 venture capitals, que é o Senado. O sinal desse poder aí são as frentes parlamentares, a gente fala isso aí agora nesse segundo bloco. Intervalo agora, 2 minutos, estaremos de volta aqui no Frente a Frente. Salve, muito boa noite. Estamos aqui nos estúdios da Rede Vida, no Planalto Central do país, e falando de política. A ideia inicial era de que estaríamos agora num momento de, vamos dizer assim, capital de longe, com poder totalmente através de comandos externos, mas não. A política está pegando fogo, até porque o poder ele é sempre disputado, né? E o presidente, na reunião ministerial de segunda-feira, indicou ali que vai mesmo fazer mudanças, e tem que fazer. Agora é um movimento para a eleição de 2026, é a ideia. Nós estamos hoje aqui com o Rafael, que é um cientista político, que faz parte de uma empresa de inteligência política. Eu queria até depois que você me falasse o que era inteligência política na prática. Mas a ideia é a seguinte, hoje cada gabinete na Câmara e Senado se transformou numa espécie de empresa que faz gestão política e gestão econômica e orçamentária, né? Exatamente. E além da empresa, se tornar um certo dinheiro, um banco, né? Um fundo. Né? Por isso que a gente brincou que é uma startup, porque ela joga este dinheiro para essas outras empresas que são as prefeituras. Né? Então, para quem é do mercado financeiro, por exemplo, pegando esse prefeituras, ONGs, há muita empresas, setores, virou... Que é quem executa o dinheiro. Então, elas seriam as empresas, as startups seriam os gabinetes dos parlamentares, né? Especialmente os deputados, e se você vai pensar ainda em mercado financeiro, as venture capitals, o dinheiro mais grosso, assim, seria dos senadores, que seriam para programas maiores, né? Que vão muito para os estados. Imagina um estado pequeno como, vamos lá, Roraima, né? Tem 8 deputados e 3 senadores, e essa montanha de dinheiro, que para 750 mil habitantes... E você veja que Roraima, você tocou num assunto interessante... São 750 mil habitantes no estado. E Roraima tem boa parte do seu território sob a administração do governo federal, porque você tem as reservas ali que a gente tem, né? Então, essas disfunções que a gente está comentando agora em relação ao empoderamento do Congresso Nacional, que é de pouco tempo para cá, ela causam duas situações para nós que pensamos a política. A primeira delas, temos que reformular o conceito de presidencialismo de coalizão, que é um conceito que Sérgio Abrantes trouxe para o Brasil, funcionou durante muito tempo, mas talvez hoje não funciona mais, exatamente por causa desse empoderamento que você está tratando. E uma segunda questão que nós temos que pensar será que a gente já não está vivendo um certo parlamentarismo mitigado, um semipresidencialismo do B, algo assim? O presidente Michel Temer comenta muito isso, né? Que já estamos num presidencialismo, num parlamentarismo branco, alguma coisa assim, né? Presidencialismo congressual, acho que é o termo exatamente, que ele usa. É o termo que ele usa, é esse, presidencialismo congressual. Mas eu queria tratar um pouquinho do estudo que você fez sobre, colocando ali a popularidade do presidente Lula junto com a curva inflacionária. Até na reunião ministerial dessa semana, o presidente colocou como uma grande preocupação colocar a comida barata na mesa
do brasileiro. Como é que é isso mesmo? Só a hora que começar a inflação começar a cair, o presidente pode recuperar sua popularidade? Ou está longe disso acontecer ainda que a inflação possa dar aí uma Esse tema segurada? surgiu para nós quando começamos a notar que crescia muito a tese de que países presidencialistas eles também eram levados a outras questões mais importantes do que a economia. Então, quando veio a vitória de Trump, por exemplo, a gente ouviu muita gente dizer que Trump ganhou porque se comunicava melhor, era uma questão de comunicação, e a gente ficou, será que é isso? E fomos ver os dados do sistema americano e lá entendemos que, com o processo inflacionário de Covid e um pouco de pós-Covid, em virtude do esgarçamento do modelo da oferta, que leva um regime inflacionário diferente do que a gente é acostumado na demanda, mas lá foi na oferta, certo? No mundo inteiro foi. Os preços não voltaram à condição inicial pré-Covid. Só que os salários, o que as pessoas ganham, continuou o mesmo diante da Covid. Aconteceu um fenômeno que a gente chama de carestia. Tudo ficou mais caro, né? E o povo puniu a administração Biden, ok? E no Brasil, a gente colocou variáveis de inflação e de preço das coisas para a popularidade. Explica melhor para nós do que outras coisas, como número de seguidores no Instagram, etc. Ou até um que é importante, massa salarial ampliada e popularidade. A questão da inflação, ela se mostrou, que significa basicamente felicidade econômica, tá? A felicidade econômica ainda é a principal variável, ainda é a principal variável nos Estados Unidos, aqui, isso é, em regimes presidencialistas, ela ainda é a principal variável. Ou seja, então os programas do governo não surtiram o efeito que o presidente Lula esperava por causa dessa questão? Depende por onde você está vendo, porque se você vê que os programas atingem as classes mais fiéis a Lula, onde ele mantém ainda 67%, né, que especialmente na classe E, ele mantém muito alto isso, que são classes que recebem muitos programas, está dando certo. Mas quando você sobe a classe, ela deixa de receber esses programas. Quanto maior na classe, menos programa social ela tem. Mais ela depende do próprio dinheiro. E aí a vida está mais cara. Não consegue, vai no supermercado, não consegue ele vai para 27%. Ele vai para 27% de aprovação. E esse fator, na sua avaliação, vai ser definidor em 2026? Olha, pelos dados da realidade, sim. Né? Que foi, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Que foi, por exemplo, nos Estados Unidos e, de certa forma, foi na América Latina quase toda no sistema pós-Covid. Quando a gente fala que a Covid ela foi a grande variável para as derrotas que vimos na América como um todo, desde Trump, passando pela América Latina toda, passando por Europa, etc., nos explica não só a quantidade de mortes, etc., mas sim como a crise da oferta encareceu os preços e esse preço não voltou a patamares anteriores, mas o poderio de consumo das famílias se manteve o mesmo. Isso causou um fenômeno das coisas ficarem mais caras. Na verdade, né, o poder de consumo. É aquela frase cunhada nos Estados Unidos, né? É economia estúpida. Essa parece que se mantém, mesmo no mundo atual. E aqui o governo decide mudar a equipe da comunicação, né? A secretária de comunicação. E conversando com assessores e colegas jornalistas, né? A gente diz o seguinte, que o jornalista, o assessor, não faz milagre, mas ele divulga o milagre, ou seja, é preciso ter coisa para entregar. Não é uma estratégia errada de apostar muito em comunicação, se não tem a entrega? O governo está no seguinte dilema. Eu entrego um desemprego mais baixo da história, quer dizer, eu estou muito bem, eu entrego um PIB dobrando o que o mercado achava, e mesmo assim a popularidade não aumenta, ela continua caindo. Né? Aonde que está? A solução do governo foi essa questão da comunicação. Mas o governo ainda não trouxe para dentro, trouxe agora. Essa semana a gente viu o presidente Lula falando exatamente isso. O que a gente está dizendo aqui na nossa mesa de felicidade econômica. A felicidade econômica das famílias parece ser o vetor fundamental. E aí, claro, né, se essa felicidade econômica ela é trabalhada na comunicação de uma maneira um pouco melhor, ajuda, mas ela não resolve. Vamos dizer assim, a comunicação é uma condição necessária, mas não suficiente
para reverter a popularidade, porque a condição necessária e suficiente é a felicidade econômica das E famílias. ele incluiu também a questão do empreendedorismo, né? A impressão que a gente tem é que o presidente Lula já entendeu que ele precisa, que as pessoas precisam ter a sensação de bem-estar para votar no candidato A, B ou C. Isso inclui tanto essa questão da inflação, como também a questão do empreendedorismo, né? Que ele chegou a mencionar na reunião, falou assim, antes as pessoas queriam lá na década de 80 era carteira assinada, né, e o emprego. Agora não, agora as pessoas querem empreender, mudou. E ele quer que os ministros sigam nessa direção. Agora, será que o PT, o senhor acha que o PT já entendeu essa questão ou o PT ainda está lá no modo, no 4G, enquanto o mundo já está no 5G? Eu acho que 3 coisas sobre isso. A primeira delas é que parece que foi um recado a um ministro em específico que, naquela questão do Uber, tentou trazer essa questão... dos sindicatos, né? Exato, Que o ministro Marinho, que é o ministro do Trabalho, que é do PT, né? E aí histórico deu do um partido. problema. Nós tivemos em Brasília carreatas do Uber dizendo eu não quero essa legislação porque eu sou empreendedor, eu não sou trabalhador de fábrica. Enfim, olha a situação que deu, né? A segunda coisa é que a esquerda no mundo inteiro está em crise, né? A esquerda no mundo inteiro não entendeu ainda até hoje por onde a banda está tocando dessa questão do empreendedorismo. E a terceira coisa é que a oposição ao governo Lula, ela navega muito bem nisso, né? Se você pegar, por exemplo, o fenômeno Pablo Marçal, ok, Pablo Marçal perdeu as eleições, ok, porém, ele fez um estrago, se tornou um nome nacional, né? Com essa pauta, certo? Que é uma pauta que se você colocar no papel, tá, mas qual é o dia seguinte, como é que você vai fazer? Não tem muito, mas ela pega. Ela pega porque ela empodera a imaginação das pessoas. Ô, Rafael, eu analiso muito o mercado de trabalho do Brasil, o que está acontecendo, ninguém encontra mais funcionário para trabalhar, é uma dificuldade muito grande. Eu converso com pessoas que têm um empregado, que fala dessa dificuldade, e quem tem 30 mil funcionários, há dificuldade de contratação. Eu já entendi que o salário está baixo demais, ou seja, é preciso definir que o salário mínimo já não está sendo mais suficiente para o trabalhador. Quer dizer, isso vai mudar. Mas quando o presidente chega a essa conclusão, o governo tem que se mexer no sentido do presidente, de que emprego não é só aquela história de antigamente, capacete, macacão, a marmita debaixo do braço e bater ponto. O mundo mudou. Mas mudou mesmo na realidade? Quer dizer, vender balinha no sinal dá mais do que um emprego formal? Olha, os dados da economia informal, eles são dados sempre um pouco de estimativas, né? O que nos dá a economia formal. Mas dentro dos dados da economia informal, o que nós temos é que você não tem mais aquele cenário antigo que todo participante da economia informal é um sofredor, é alguém que está não ativo economicamente. Isso mudou, né? Isso é possível, sim. O fenômeno é do Brasil ou mundial? Não, é um fenômeno mundial, até porque você tem gerações que já nascem em empregos que não existiam há tempo atrás. Exemplo, se eu te perguntar qual é a profissão do futuro, ninguém vai saber, é chute. Eu sei. Porque a gente não Pois tem eu sei, ideia. Rafael. Ela não foi inventada. Está aí, né? São essas coisas que acontecem. Nós temos no Brasil, além disso, nós temos no Brasil 2 gerações já que nasceram sem ter noção do que é inflação e o que é ter um desemprego alto, emprego acima de 25%. A Espanha nasceu 3, 4 gerações com um desemprego a 20%. Né? Então, o desemprego lá é uma questão séria. Aqui nós temos a segunda geração que não tem ideia do que era sabe que desesperador. O pai de família que era mandado embora naquela época tinha vergonha de chegar em casa e dizer. Ele ficava vestindo a roupa e indo trabalhar sem emprego, sem trabalho, para esconder isso, né? Hoje já não é assim. Rapidamente ele vai dirigir um Uber e se vira muito bem, né? Você veja, o Brasil tem freezer ainda, né? Então, você chega para as novas gerações e fala de freezer, eles não entendem por quê. Por que tem que estocar alimento? Porque antigamente, com o problema inflacionário, as famílias ganhavam dinheiro, corriam no supermercado, compravam o rancho, levavam para casa e botavam no freezer.
por causa do processo inflacionário. Nós já temos N gerações, né, que a gente não tem o que é isso. O seu neto, ele não tem ideia do que é isso. A minha filha Catarina, e também a minha filha, aliás, não tem ideia do que é processo inflacionário, né? E por isso que assusta qualquer governo quando você fala de processo inflacionário. O que nós estamos vendo na Argentina, por exemplo, é claro que é assustador. E por isso que a vitória na Argentina contra a inflação vai ser celebrada. O que a gente vê na Venezuela é muito assustador. Porque a Venezuela não tem ela não dá a mínima bandeira de vai conseguir vencer, né? E por isso que o que aconteceu em 1994 no Brasil foi um dos maiores feitos para a economia dos tempos modernos. Porque o que aconteceu aqui com o Plano Real foi absolutamente incrível depois de 6 planos fracassados. Tanto é que Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente e reeleito as 2 vezes no primeiro turno. No primeiro turno, com a força do real. Pois é. A moeda é uma arma importante assim, para qualquer país, porque demonstra exatamente essa credibilidade, esse sentimento nacional. Pois não, Denise? Inclusive na campanha, né, de Fernando Henrique, eu tive a honra de acompanhar ali, quando a moeda do real foi lançada, ele foi para Belo Horizonte, era uma festa, era como se as pessoas estivessem assim, Copa do Mundo, foi uma coisa bem emblemática. E Fernando Henrique, um político nada carismático, cá para nós. Né? E ganhou a presidência do Brasil 2 vezes no primeiro turno. É verdade, mas a gente já ia chamar o intervalo, eu só queria completar com isso aqui. É o seguinte, nós vamos rapidinho ali, 2 minutinhos e a gente volta com Rafael Favetti, CEO da Fato Inteligência Política. Voltamos em 2 minutinhos. Pode ficar por aí que ainda tem muita notícia aqui no Frente a Frente. Por exemplo, o que vai ser do Brasil neste governo de Donald Trump? Voltamos em 2 minutos. Olá, estamos de volta com Frente a Frente, é o nosso último bloco. E eu e José Maria Trindade recebemos hoje o CEO da Fato Inteligência Política, Rafael Favetti. Ele costuma acompanhar não só o cenário nacional, mas também o internacional. E essa posse de Donald Trump traz muitas preocupações para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil. Favetti, o que vai ser do governo Lula? Como é que vai ser essa relação? Qual é a sua aposta? Eu sei que você esteve nos Estados Unidos recentemente. Qual é a aposta? O que você trouxe de lá? O que a gente pode esperar dessa posse de Donald Trump? É óbvio que a gente tem que contrabalancear o tamanho dos países. Mas você lembra que quando Milei assumiu, e a gente se fazia a mesma pergunta, porque o Milei dizia que ia tratar com o Brasil, e a gente conversava, não tem muito para onde correr, porque as relações entre os países, elas dão 95% na relação entre as empresas. É verdade, relação comercial, né? Relação comercial. Os homens públicos, eles podem complicar algumas coisas, já vou dizer algumas coisas que serão complicadas, mas a relação, ainda na época de Milei, Brasil e Argentina, vai continuar se dando, enfim. Em relação aos Estados Unidos, o tamanho é outro, a questão é outra. Nós temos uma ameaça que é a supertaxação, que Trump falou já 2 vezes, desde segunda da posse dele para hoje, ele já falou algumas vezes sobre isso. E qual é o problema disso? O problema disso é que nós entramos junto na mesma modelagem da China por causa dos BRICS. Entendeu? Então, se ele for supertaxar produtos chineses, há um perigo aí da gente entrar na mesma modelagem. E aí tem um problema sério para exportação. Né? O aço, petróleo, né? Aço, petróleo, suco de laranja, laranja congelada, enfim, são N produtos que a gente pode sofrer aí alguma situação. O agro tem que ficar bastante de olho, como você falou, todas as commodities, né? Tem que ficar bastante de olho porque há uma pressão. Make America Great Again significa comprar produtos de americanos e produtos americanos de toda a ordem. E ele falou, inclusive, hoje dos carros. Ele falou, nessa semana, dos carros. Ele disse, olha, não dá para a gente ficar com essa questão de carro elétrico, temos que ter os carros americanos. E ele também quer dar um novo impulso à produção de petróleo. Então, como é que isso vai conversar com a sustentabilidade que a gente tem aí, um chamamento, especialmente aqui na América do Sul, na Europa,
há uma grande preocupação com a sustentabilidade, né? E agora ele vai no caminho oposto? Primeiro que é muito interessante, porque Elon Musk, que doou 250 milhões de dólares para a campanha de Trump, é mais do que qualquer partido no Brasil teve para o seu fundo eleitoral, né, que isso dá mais de bi agora, com o dólar do jeito que está, dá mais de bi de reais. Elon Musk tem a sua, hoje, uma das principais empresas centrais, que é a Tesla, de carro elétrico, e vai participar do governo Trump. Então, eu não sei como que isso vai acontecer, vai ser uma coisa para a gente ver de perto. A segunda questão é que a relação do petróleo, eu não sei se o conceito de ESG, que pegou nas empresas já há algum tempo, sabe, vai ter recuo por causa da política de Trump. Me parece que essa é uma aposta da atual administração americana que tende a sofrer um pouco, não na relação com os outros países, e nem com a esquerda, nada disso, mas sim com o conceito de ESG que várias empresas já introjetaram. E por que essas empresas introjetaram? Porque os fundos donos dessas empresas introjetaram esse conceito. BlackRock, né? Por aí vai. BlackRock, Blackstone, todas elas têm essa questão. Então, eu acho que aí talvez... que a aposta dele é combustíveis fósseis, né? Exploração máxima de todos os bens minerais. É uma, vamos dizer, contramão de todo o processo. Mas os americanos votaram nisso. Votaram nessa ideia de que, olha, os progressistas estão errados nisso. A gente não sabe muito bem a razão do voto, né? Como eu te disse antes, Zé Maria, mas tem uma certa lógica. Tem uma certa lógica. Agora, a impressão que nos dá é que a questão da inflação foi importante demais lá, né? Quer dizer, os americanos votaram o seguinte: eu não estou feliz com o meu poder de compra. Ora, e aí nós vamos ter que trazer um economista, mas se essas novas políticas limitadoras das importações americanas e a aposta em tecnologias que são mais caras, que são economias de energias fósseis, né? Até porque elas são esgotáveis, se isso tiver pressão inflacionária, pode ser um tiro no pé da administração Trump. Mas esse também, é um papo para a gente ter daqui a um ano no balanço das coisas. Né? O eleitorado americano está assustado com os extremos climáticos também, né? Porque a gente teve os incêndios, né, na Califórnia, já tivemos inverno rigorosíssimo, o inverno lá está muito mais rigoroso do que já foi. Quer dizer, os extremos climáticos também estão afetando muito a vida dos americanos, assim como estão afetando o mundo inteiro. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul aquela tragédia com as inundações que foram dias para conseguir baixar toda aquela água, e a gente começa a ver que isso vai fazer efeito na hora do voto. Né, também. E haverá, pelo que eu já soube de alguns analistas americanos, que eles querem, vai haver uma pressão para que essa questão climática, que Trump tenha uma outra guinada aí nesse fator. Né? E de certa forma também, a gente não sabe se Trump faz isso por inabilidade completa ou por genialidade. De certa forma, ele se contrapõe à Europa que trabalha esse assunto, né? Ele se contrapõe a toda a Europa que trabalha muito esse assunto aí da transição da economia marrom para a economia verde. A Europa lidera esse assunto, os Estados Unidos estava indo a reboque, né? E a gente não sabe se ele trabalha isso por imperícia ou por genialidade, quer dizer, já se contrapondo a uma política europeia. E também há uma situação muito interessante nesse assunto, que é como eu estava dizendo, que como ele vai lidar com apoiadores de campanha que vivem da economia já verde, né, que é o caso de Elon Musk. E sobre isso, Steve Bannon, um dos principais pensadores do mundo conservador americano, já deu a dica de que, olha, Elon Musk, ok, etc., mas ele é estrangeiro, ele é sul-africano, ele tem que ficar lá encostadinho, quer dizer, não é homogêneo a administração Trump, apesar dele ser um líder, ele é um showman, né? Ele cria movimentos, né? Ele é um grande showman, né? Mas não é homogênea a administração. A gente já vai ver aí... Talvez ele nem fique muito tempo, né, no governo Elon Musk, então, no governo Trump. Vamos ver. Você sabe que quando eu estava lá, falava-se muito de que Trump tinha a necessidade de continuar showman, porque senão Vance, que é o seu... vice é quem é grande amigo de Zuckerberg, de Elon Musk, e seria uma ameaça a Trump. Então, Trump tem que criar movimentos
para ele ser não só o líder de fato, mas também, não só de direito, mas também de fato. Eu achei essa análise um pouco extremista, mas hoje, com o Steve Bannon falando isso, Steve Bannon é Trump. Steve Bannon uma voz forte ali de mudança. Ele é Trump, né? Ele não é conservador, só conservador. Eu já conversei com alguns diplomatas e economistas e eu não tenho ainda uma ideia certa sobre a posição da China, né? Tá certo, os Estados Unidos é ainda a grande potência econômica, a grande potência militar do mundo, mas a China já não ocupa um espaço ali, em algumas situações, superior à influência norte-americana. Eu acho que na economia, por exemplo, a China já domina. Mas é muito, a nossa relação com a China ela é maior do que a relação já com os Estados Unidos. Já há anos a gente tem... A econômica, né? Econômica, a gente já tem muito mais dependência. Se entrar a Comunidade Econômica Europeia, os Estados Unidos é o terceiro país. Agora, o soft power, ele tem esse nome, mas ele é hard. Né? Quer dizer, mesmo se você vai à China, você se comunica em inglês. Né? Então, esse soft power que os Estados Unidos têm, né? Por mais que você tenha... Sabemos que existem ele vários... Ele é duradouro, né? Por mais que você tenha N teses do chamado império em decadência e etc., né? Ele hoje ainda existe. Quer dizer, não há dúvidas que na grande disputa que nós estamos no Brasil, nós somos centro de uma periferia, sem dúvida alguma. A importância do Brasil para a Argentina, para o Uruguai, para o Mercosul, até para países não fronteiriços, né? Nós temos uma importância muito grande, mas nós somos também periferia de um centro. E esse centro, apesar da relação comercial ser com a China, o endereço dele é certo, é nos Estados Unidos. Porque é mais próximo, né? E quais são os interesses dos americanos, desse novo governo americano, dos republicanos, aqui na América do Sul? Onde que o Brasil se encaixa nisso? É o Brasil o principal interesse ou tem outros países aí que agregam mais o olhar americano? O Brasil não faz parte da rota do petróleo para a China, o Brasil não está na Europa e também não está no Oriente Médio. Quer dizer, geopoliticamente, para qualquer administração americana, a nossa situação é uma situação de friendly, assim, independentemente se é Biden ou se é Trump. Agora, nós somos vizinhos da Venezuela. E a Venezuela ameaça na região de Essequibo a invasão da Guiana, na qual uma empresa americana explora 100% do petróleo. E aí você tem um problema. Então, a relação com o Brasil, ela vai se dar em dois planos estratégicos, diplomáticos e, quiçá, militares. Que é, caso a Venezuela cumpra sua promessa de anexar Essequibo, haverá interferência americana, mas assim, em 24 horas. É batata que haverá. Que aí entra interesse comercial e do petróleo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida Qual nenhuma. é a empresa que explora lá? Exxon. A Exxon. Voltando aqui para o Brasil, o presidente Lula vem falando aí de um desafio, que é um governo diferente nesses 2 últimos anos, né? Quais são esses desafios fortes que o presidente Lula tem na área política e de gestão aqui do poder? Se você pegar o mapa do Brasil, certo? O sul do país, com os 3 governadores são de oposição ao governo federal. Se você pegar o Sudeste, que é a grande região, 42% aí do PIB, etc., você tem o governo de Minas Gerais, governo de Rio de Janeiro e de São Paulo em oposição ao governo federal. Sobra o Espírito Santo, que com todo o carinho que eu tenho pelo Espírito Santo, ele, né, a potência dos outros governadores anula, evidentemente, completamente Renato Casagrande, que é um governador independente, vamos dizer assim. Independente. Né? Se você pegar o mundo agro, desde Mato Grosso do Sul até Goiás, passando pelo Mato Grosso, Goiás, sul do Pará, oposição. É oposição total. Se você pegar, quer dizer, se eu começar a dizer, nós vamos ver que é um governo acuado. É um governo que não tem tração. No mínimo cercado. Né? No mínimo cercado, acuado mesmo. Quer dizer, é um governo que não tem tração em boa parte aí do PIB, etc. Aonde está a força de Lula? No invisível, que é naquele homem do Nordeste, do interior, que vota, que não faz passeata, que não faz carreata, que não está na Avenida Paulista, etc., que não se vê, e ele permanece fiel. Só que este homem fiel ainda não faz mais verão. Né? Então, esse acuamento, esse cercamento que você falou do governo, era já... Lula ganhou por uma margem muito pequena, vamos lembrar disso, né? Aliás, é preferível dizer que Bolsonaro perdeu do que Lula ganhou, ok? E nesse sentido, o governo já começa cercado e hoje está
acuado. Esse E é o grande PT já desafio. entendeu? Fora o Congresso, né? O PT já entendeu isso, na sua avaliação? Olha, é difícil falar, mas o PT, ele tem todo mundo que é hegemônico acaba, às vezes, não enxergando as coisas como a realidade se coloca, né? Desde 79, o PT ficou hegemônico na esquerda, é inegável. Por mais que outros tentaram, né? Ciro tentou pelo PDT, o PSOL tentou ficar independente, mas o PT sempre foi hegemônico. E todo mundo que é hegemônico tem uma certa dificuldade de compreender, vamos dizer assim, a realidade como se põe. Então, eu não tenho muita certeza de como o PT, como partido, etc., ele verifica o mundo como é hoje. Agora, ele sabe que o governo é um governo difícil, porque é acuado. Política é interessante por isso, né? Por essa possibilidade de mudança. Conversa muito inteligente, importante aqui com Rafael Favetti, cientista político, que nos mostrou aqui as peculiaridades de perto, por dentro, que é a política nacional e internacional. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado a vocês todos. Pois é, uma aula, né, Denise? Bom, né? Pois é, né? A gente tem Longe que... aí dessas o ano tensões começando, é preciso entender as coisas, né? Eu agradeço muito a companhia, sua companhia que esteve aqui conosco. Obrigada, Favetti. Obrigada, Zé Maria. Mais um frente a frente, né? Pois é, e como disse o deputado Arnaldo Jardim, nós estamos num ano ímpar. Isso significa um ano sem eleição. E aí abre um espaço muito grande para trabalho, para mostrar serviço. E é isso que esperamos aí nesse 2025. Muito obrigado por acompanhar aqui o Frente a Frente. E continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida, com notícias nacionais e internacionais. Até a próxima.